Gente, boa noite. Patrícia está entrando aqui. Hoje a gente tem live, então, sobre... Vocês me conhecem, né? Uma hora eu olho para cá, outra hora eu olho para lá, porque é Insta, é YouTube, é muitas câmeras, é muitos artifícios, Ederson. Então, tem toda Vamos uma lá. equipe de produção aqui atrás, é uma doideira. Mas vamos lá. A gente está, então, hoje fazendo uma live sobre um pedido de algumas mamães que me fizeram para a gente falar sobre educação financeira com filhos, sobre a famosa mesada. A gente deve dar a mesada, e não é aquela mesada de pegar a mesa e dar na cabeça, né, Anderson? É a famosa mesada do dinheiro, né, de como que a gente ajuda os nossos filhos a aprenderem a lidar com o dinheiro. E eu estava Justamente. falando... E eu tava falando pro Ederson antes aqui, a gente tava batendo um papo, eu tava dizendo pra ele, Ederson, olha, essa live vai me ajudar horrores, porque eu não manjo nada desse assunto. Eu tava até contando pra ele como que eu faço com o Rafael aqui em casa, como que a gente lida com essa questão do dinheiro. Eu falei, vamos ver se você vai me dizer que eu tô fazendo certo ou não. Então, gente, sejam bem-vindos quem tá entrando aí. A gente já tem aqui a Laís, a Maris, a Nicole, pode ser Nicole, Claire... a galera vai entrando. Pessoal, ó, vai chamando os amigos aí, porque a live de hoje é muito legal. O Ederson vai se apresentar. Ele é um coach financeiro, né, Ederson? E Isso aí. manja muito desse assunto. Ederson, então vamos lá, te apresenta. Bom, meu nome é Ederson, sou de Caxias do Sul, sou coach, trabalho mais com adultos, convenhamos, mas eu tenho um filho de 5 anos, então eu procuro me informar tudo sobre finanças para adulto e para criança, porque eu quero criar o meu filho da melhor forma possível da questão financeira. Então, eu busco bastante informação e basicamente eu costumo dizer, nós adultos somos crianças na essência. Quando a gente perde o controle, a gente volta a ser criança. Então, lide com seus filhos, sua criança, seus filhos hoje, da melhor forma para eles serem um adulto evoluído financeiramente, digamos. Então, eu trato bastante essa questão. E o que a gente vai falar hoje aqui? Nas todas as fases da vida de uma criança até ele se tornar a independência financeira dos pais, que é dos 4 aos 5, dos 5 aos 6, dos 7 aos 8, e quando realmente entra a parte da mesada que eles... Talvez ele solicite a mesada que é a partir dos 11, 12 anos, quando entra na adolescência. Mas realmente, quem decide dar mesada para o seu filho ou não, não é você, é ele. Então me perdoe, às vezes eu vou estar olhando para baixo, que eu fiz um roteiro para a gente seguir uma linha de raciocínio para entregar o melhor conteúdo para todos vocês ali, congruência em tudo, congruência e for acompanhando na linha do tempo. Ah, eu tenho um filho de 4 anos, como é que eu devo lidar com ele? Ah, o meu filho está com 7. Ah, que fase que ele está? Ele está nos 11. Que fase que ele está? Ah, ele está chegando no 16, 17 para 18. Qual é a fase dele? Então, essa é a sequência que a gente vai trabalhar e que eu vou passar aqui na sequência. Não sei se... Ederson, só deixa eu te falar uma coisa antes da gente começar aqui, que eu acho que é muito legal que você tocou num ponto que é quando a gente tem alguma situação com dinheiro na vida adulta, a gente às vezes acaba voltando lá na infância. E esses dias eu estava assistindo uma live de uma coach também, a Aline Soper, não sei se você conhece, imagino que sim. E a Sim, Aline a minha falava doutora. sobre crenças. Então, a Aline falava sobre crenças e eu achei Vou muito falar aqui. legal. Porque é isso, né? A gente carrega dentro de nós a forma como a gente olha para o dinheiro, a relação que a gente tem com o dinheiro, se eu consigo guardar dinheiro, se eu não consigo guardar dinheiro, foi criada lá na nossa infância. Mas E eu vamos vou lá. começar, e eu vou começar com isso, na verdade. É exatamente a primeira Beleza. chamada que eu vou fazer justamente isso, ó. Digamos assim, ó, quem decide tipo, quando o seu filho pergunta alguma coisa, ó, vamos dar uma situação hipotética do tipo, o seu filho pede alguma coisa, independente da idade dele, mas nunca diga não tem dinheiro, papai não tem dinheiro. Isso, que nem a Aline falou, cria uma crença de escassez na mente da criança que ela vai carregar para o resto da vida. Ele leva para a vida adulta. Troque o não tenho dinheiro para, tipo, vou ver se temos dinheiro para esta compra. Vou ver se eu tenho dinheiro para essa compra. Isso cria o que na criança? Um senso de orçamento, ideia de planejamento no inconsciente dele. Ideia, não é que não tem dinheiro.
vai ver a possibilidade. Cria uma sensação de orçamento desde pequeno que vai enraizando no inconsciente. É uma crença de orçamento que a gente tem que criar na vida adulta. A gente dificilmente as pessoas têm essa crença de orçamentário, no caso. Então, esse é o principal. Nunca diga para o seu filho, não temos dinheiro. Pode não ter, mas usa sempre outras palavras que não a negação para essa questão aí. Tu vê, isso é uma coisa que eu falo direto, às vezes, né? A mamãe não pode dar porque não tem dinheiro. E é uma coisa que tá muito na gente, né? Gente, é a sutileza, né? Na verdade, tu vai dizer que não tem, mas tem formas e formas de dizer alguma coisa. E uma dessas é para não criar a crença que não tem dinheiro. Digamos, e uma coisa que eu vou criar no meu filho como dizer, não criar como meu pai me criou, porque o meu pai vai me criar da forma que o meu avô criou ele e vice-versa. Os tempos são outros, o mundo mudou. Então, cria o seu filho para o futuro, não no tempo passado. Mas meu pai me ensinou dessa forma, vou ensinar meu filho. Talvez lá em 1974, quando era muito a economia era muito oscilada, não era tão estável. A inflação era... Funcionava. Hoje não funciona mais. E quem sabe o teu filho tem 7, 8 anos. Como é que vai ser daqui 20 anos? Tenta ensinar hoje, talvez pensando no futuro. Não ensinar hoje pensando no passado. Esse é o que os pais que estão me escutando, por favor. Quando for ensinar seu filho, não pense como seus pais ensinaram eles ou vice-versa. Pensa como tu deve ensinar para frente. E na dúvida, tem pessoas que podem ajudar e tem livros, enfim, vários artigos que tu pode aprender com isso. Esse é para a gente começar a conversa, digamos assim, que eu chamo bastante atenção. Bom, vamos lá. Na idade, agora a gente vai falar dos filhos de pais que têm filhos de 2 a 4 anos até 5 anos. Eles estão muito na fase do pai me dá isso, pai me dá aquilo. Está assistindo televisão, passa uma propaganda. Pai, eu quero aquilo. Pai, o meu filho, por exemplo, era, papai, compra aquilo para mim. Papai, eu quero aquilo. Tipo, cada informação que passava, eles perguntavam. O que eu digo para os pais? Que eu faço com meu filho, eu andei lendo e psicólogo, enfim, falo. Não diga que sim e nem diga não. É complicado. Eu digo assim, se tu não vai dar, diga não. Eu não vou dar para ti. Vai chorar. A primeira, a segunda vez chora. Mas nunca minta. A gente vai comprar depois. Criança não esquece. E se tu mentir para ela, papai vai comprar e não comprar, ela vai dizer, vai criar aquela, o papai é mentiroso. Papai tá mentindo. Eu pro meu filho, por exemplo, digo, papai não vai te comprar. Por quê? Eu digo assim, eu trato ele como um adulto. Digamos assim. Eu trato ele como um adulto. Digo, filho, papai não vai te dar porque isso é uma propaganda. A televisão está querendo ativar o teu nível de consumismo e a gente não pode ser consumista. Eu simplesmente trato ele como um adulto, porque lá no futuro ele vai ser um adulto. Não trato ele como uma eterna criança. E sim, momentos de criança, mas tem momentos que tem que tratar ele como uma pessoa. Então, dos 4 a 5 anos, as crianças vão estar na fase do papai me dá aquilo, papai eu quero aquilo, papai eu quero aquilo lá. Então, diga que não, o porquê não vai dar e o motivo por que não está dando. Seja honesto com o seu filho. Beleza. Depois... Ederson, agora um pequeno comentário, porque a Fran fez um comentário aqui da filha dela de 11 anos, dizendo que a filha dela pediu de aniversário de 11 anos dinheiro para investir, em vez de festa, dinheiro para investir. E aí ela disse que recebeu uma mensagem do banco no trabalho, liguei para casa e ela tinha feito uma aplicação em um CDB de liquidez. Gente, 11 anos, Fran! Ao nível! Que lindo! Parabéns para ela. É uma excelente mãe, na verdade. Né? Bom, como dizer, a fase, se seus pais souberem lidar com seus filhos, a melhor fase de começar a lidar com finanças é a fase dos 2 aos 4 anos. E também, nessa fase, eu sugiro um cofrinho para o seu filho. Que nem tu disse que a gente comentou nisso. Tem um cofrinho. Né? A melhor idade é quando ele começa a entender um pouco que para comprar alguma coisa precisa de dinheiro. Tipo, com meu filho, por exemplo. Quando eu vou ao mercado, coisa pequena, coisa de 20, 10, 15 reais,
eu entrego o dinheiro para ele e no caixa pagar. Para ele ter a noção, já desde agora, que para comprar algo tem que Precisa ter do dinheiro. dinheiro. E uma coisa que nunca façam é cartão. Não cria a mentalidade no seu filho que para comprar precisa de cartão. Tipo, esquece isso. Se ele estiver perto, compre meio de ladinho, não finge que tu está pagando com cartão. Sempre entrego o dinheiro para ele pagar, para ele sentir aquela sensação de realmente, para mim comprar tem que ter dinheiro. Para mim comprar tem que ter dinheiro. E a questão do cofrinho. Tu tem que pegar e dar um cofrinho que seja difícil de, que a gente estava comentando antes, que seja algo que seja comemorado quando vai quebrar o cofrinho, digamos assim. Ele vai colocando, de preferência, um de vidro que não tenha tampa, que para abrir tenha que quebrar. Porque daí acontece que ele vai surgir aquela, como é que eu posso dizer, aquela sensação de realização de quebra e não vai ser uma coisa tão quebrar, porque eles não vou quebrar porque vai ter um gasto. Então, ele vai criando uma sensação desde agora de poder esperar mais tempo para conseguir alguma coisa. Não vai pensar muito no imediatismo. Que é o que a mídia trabalha, né? O imediatismo. Vai. Então, tipo, se tiver um cofrinho meio que fácil, tá com dinheirinho lá, dá para abrir. Agora, se tiver que quebrar, ele vai pensar 2, 3 vezes e vai do pai também trabalhar essa questão. Filho, quebrar, a gente vai ter que comprar outro, vai ter um gasto. Então, só quebre o cofrinho quando realmente tiver uma coisa de verdade. E quando for quebrar, procura comemorar com seu filho. Ou seja, fazer tipo uma mini cerimônia da quebra do cofrinho, digamos assim. Para ele não ser uma quebra, mais um cofrinho quebrado. Não, o cofrinho quebrado. Porque para uma criança de 4, 5, 6 anos, se puder dar um martelo para ele bater uma foto, para ele registrar a primeira quebra do cofrinho, isso ele nunca mais vai esquecer e vai lembrar. Precisa de um esforço. Pode falar, ele não vai entender muita coisa. Mas ele, lá na vida adulta, ele vai lembrar. Talvez vai lembrar daquela sensação de não imediatismo. Basicamente, esses dos orçamentos, no caso, que eu quero dizer, do cofrinho, digamos assim, para comemorar a quebra do cofrinho. Que eu estava falando, o filho, quando até os 5 anos, ele é na fase, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, tem que explicar para ele que na compra, que se vai comprar ou não, e nunca com mentiras. E sempre seguindo o princípio de, quando comprar, fazer ele valorizar o que ele está comprando. Tipo, eu quero. Vê que ele realmente está querendo. Tu vai dar para ele, faz ele ter a sensação de valorizar o que está comprando. Depois de celebrar. Faz ele, tipo, celebrar o que está comprando, ou seja, e mostrar que realmente precisa de um orçamento para aquela compra. É 5 anos, 6, não interessa, ele já entende, ele já está indo na primeira noção dessa questão. Essa é a fase do eu quero aquilo, 5 anos. Não sei se tem alguma dúvida, estou indo muito rápido, ou o pessoal está perguntando. Eu não estou olhando o que o pessoal está perguntando ali. A Fran disse aqui que estamos com um cofrinho comprado em Portugal para quebrar. Ela tá louca de pena, tão fofo. Eu achei legal essa questão do cofre, porque até deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo sem sair muito do script. O cofre do Rafael é um cofre que abre, Ederson, pessoal, ele abre, então não, pelo que eu tô entendendo, não é o cofre mais indicado, porque ele, tipo, né, chega aqui, abriu, pegou, tirou, não botou. Não é cofre, isso é uma caixinha. É uma caixinha, né? Então o melhor é aquele que a criança vai fazer, vai viver o momento. Hoje é o dia de quebrar o cofrinho, nós vamos aqui quebrar ele. E de preferência um cofrinho transparente para ele ver a sensação da poupança aumentando, aquela sensação de volume, porque senão só chacoalhar é legal, mas ele ter o visual marca muito mais que só o auditivo. Perfeito. Bom, depois da fase dos eu quero aquilo, ele vem na fase do me dá um dinheirinho. Não é mais aquilo, porque ele já está entendendo do valor do dinheiro. Aí como é que eu fiz o script aqui para a gente seguir, Faz verdade. Aí você tem que chegar, aí quando ele chegar nessa fase, ele não quer um presente, ele quer o dinheiro para comprar algo. Então, nunca diga não temos dinheiro ou não te dou. Mas sim pergunta, para que ele quer aquele dinheiro? O que ele vai fazer com aquele dinheiro? Qual é a finalidade desse dinheiro que ele está pedindo? Ou seja,
tentar buscar qual o motivo que ele quer aquele dinheiro. Tipo, para ele tentar, na mente dele, buscar justificativa, não é justificativa, mas tentar dar valor para aquela compra. Ah, eu quero dinheiro para, você leu, comprar um chocolate. Por quê? Tu tá com fome? Um exemplo é, tá com fome? Não, não estou. Ah, mas é porque eu tô com vontade de comer chocolate muito agora. Então, buscar um motivo por trás daquele, para fazer ele exercitar, quando chegar na vida adulta, vou comprar um carro. Por que quero comprar? Eu preciso do carro? Então, desde cedo já exercitar essa coisa. Ah, e outra coisa, nunca mais diga ao seu filho que o assunto dinheiro não é assunto de criança. Se o seu filho pedir para falar sobre dinheiro, vai falar. Porque se a criança quer alguma coisa, ele vai dar um jeito de descobrir. Se não for por ti, ele vai buscar de outra pessoa que talvez você não tenha controle do que essa outra pessoa vai estar falando para ele. Então, se o filho pedir dinheiro, explica. E eu vejo também a questão, às vezes, dos pais, e isso é uma coisa muito comum, os pais discutirem entre si a falta de dinheiro, né? E na frente da criança. E às vezes a criança cresce com isso, de que então o dinheiro sempre é problema, né? Porque os pais brigam, então o dinheiro passa a ser problema. E aí, quando você se torna adulto, você não consegue juntar dinheiro, ter dinheiro, porque dinheiro na sua vida é um problema. Isso a vinculação que o seu inconsciente fez lá na infância. Toda vez que os meus pais falavam sobre dinheiro, eles brigavam. Então, ter dinheiro é ruim, né? Então, esse cuidado. Ele vai entender que falar de dinheiro, meus pais brigam. Então, se tem dinheiro, motivo de briga. Então, não vou falar de dinheiro, vou fugir do dinheiro, porque se eu tiver dinheiro, vai ter briga. Inconscientemente. A gente não associa isso, a gente não tem essa noção, mas o nosso inconsciente joga mensagens, né? Que nem eu brinco que é que nem mensagem subliminar, igual de propaganda de televisão que vende, é tudo subliminar. Tá lá, mas não tá. Tá lá, mas tá lá, mas não tá, mas pega aqui. E outra coisa que os pais devem cuidar é nunca mercantilizar ou profissionalizar o serviço doméstico da criança em troca de dinheiro. Lava a louça que tu lava a louça, tu merece um dinheiro. O teu filho não tem que receber por algum serviço que ele fez. É obrigação dele, para ele crescer como adulto, que tem que ter responsabilidade com a família, e sim por amor. Agora, se ele, vamos supor, tu ou eu, enfim, normalmente mando lavar o carro fora. Ou eu tô lavando o carro, ele vai lá com 6, 7 anos, meu filho já, papai, eu quero lavar o carro contigo. Ajudar a lavar o carro? Eu não perguntei, eu não pedi, mas ele mostrou. Aí se tu achar conveniente, pode dar uma remuneração para ele pela atitude dele, assim, para ele sentir, não, pela atitude eu vou ter recompensa. Para quando ele crescer na vida adulta, sabendo que se eu tiver atitude na vida adulta, eu vou ser recompensado por isso. E não daí vai ser um bom empreendedor, eu costumo dizer. E não faça isso e receba aquilo, ou seja, trocar serviço por dinheiro. E não, atitude por dinheiro, que daí é tipo a sensação de que, não, se eu fizer alguma coisa por conta, o dinheiro vem de volta. E não eu ter que fazer um escambo do meu trabalho por conta do dinheiro. Isso também é bastante importante que os pais prestem bastante atenção, né, nessa Perfeito. Questão. Mas, eu tô falando aqui, descarregando o verbo, mas se alguém perguntar, pode interromper. Eu falo, pode e aí vamos respondendo, porque eu vou seguindo aqui o meu script para dar uma ordem cronológica do tempo. Bom, a gente já está na fase da fase dos 5 aos 6 anos, que é na fase do me dar um dinheirinho ali, enfim. Aí a gente vai entrar na fase dos 7 aos 8 anos, que eles já estão na escola, já tem lanche na escola, eles já estão, comprando figurinha, querendo comprar salgadinho, alguma coisa. Aí para os 7, 8 anos, talvez eles pensem em mesada ou não. Aí já vem a fase, talvez, deles quererem mesada ou não. Normalmente, não é uma preferência dos seus filhos nessa idade. Eles não preferem mesada, via de regra. Pois é mais fácil eles pedir dinheiro para o pai quando precisa, porém a mesada deve ser percebida por eles e não oferecida pelos pais, como eu falei. É eles que percebem a necessidade da mesada ou não, e não os pais. Ô filho, ó a mesada. Não, é eles que percebem.
Porque tem muitos pais que pensam que dão mesada para os seus filhos com o intuito de se livrar da responsabilidade da educação financeira. Pensa, dei a mesada, agora meu filho se vira. Não, até porque é muito cedo. Então, sempre buscar. E a gente vai falar na sequência agora o que tu tem que ter em mente quando for negociar a mesada com teu filho. Ou seja, o que tu tem que trabalhar com seu filho para dar mesada com seu filho e contigo também mentalmente. É tipo umas regrinhas para seguir, digamos assim. Então, basicamente, dos 7 aos 8 anos, até os 11 anos, eles vão estar na fase, ou talvez de querer uma mesada, ou talvez de pedir um dinheiro, que é aquela fase mais... Ederson, e se a criança, a Janaína está dizendo aqui, a Jana do Mãe que Encoraja está dizendo que o filho dela tem 10 anos, o Otto tem 10 anos, e ele ainda não percebeu, ele não pede a mesada. Porque pode acontecer da criança, dependendo da relação que você tem, a criança querer sempre que o pai e a mãe comprem as coisas ao invés de ter que lidar com um dinheiro. Existe alguma forma da gente ajudar a criar essa necessidade da mesada na criança para que ela perceba e peça? Ou você acha que não, que isso não é o indicado? Não. Na verdade, você vem criando essa habilidade da criança, o ideal é criando desde cedo. Porque se tu trabalhar a questão de valor, de orçamento com o teu filho, ele, via de regra, 10 anos é muito cedo. Eles vão querer entender por 11, 12 anos, é quando ele começa ele quer ter o dinheirinho, talvez, para comprar alguma coisa, algum agradinho para a coleguinha, enfim, e não vai criar, para me dar um dinheiro. Se o pai dizer, para que tu quer o dinheiro? Vou ter que dizer para o meu pai para que eu vou pegar o dinheiro. Pai, não tem como a gente trabalhar uma mesada em cima disso, porque ele vai ter a autonomia dele comprar o próprio... O que ele quiser, digamos assim. Mas aí tem uma regrinha entre o que ele quiser comprar ou não. Daí, enfim, na sequência eu vou dizer como é que a gente deve seguir para trabalhar quando surgir a necessidade ou não do seu filho pedir. Bom, por a necessidade de pedir dinheiro quando precisa, possivelmente deixa de ser uma preferência do adolescente lá pelos 11, 12 anos, 13, dependendo conforme for a vivência. Mas isso é uma possibilidade mas essa possibilidade normalmente parte do seu filho receber a mesada ou não. Normalmente vem por influência de colegas. E, tipo, se ele vê o coleguinha recebendo, eu recebo, eu tenho meu dinheiro. Pai, o coleguinha recebe, eu também quero uma mesada. Mas e cabe aos pais darem as regras para a mesada dele ou não. Aí eu fiz tem 3 regrinhas mais ou menos que eu estruturei e que eu sigo também, vou seguir com o meu filho, que tem vários livros que trabalham. Isso serve para adulto, para criança, mas eu procurei condensar aqui. A primeira você deve falar primeiro, hipoteticamente, o teu filho chegou em casa, ouviu dos coleguinhas dele que eles estão recebendo mesada. Diz, pai, ou para a mãe, eu queria receber uma mesada. Aí é uma ótima oportunidade. Vai dizer, beleza, filho. Papai vai pensar. Nunca diga na hora sim ou não. Sempre vou pensar. Por quê? Primeiro, eu pedir para você, o ideal é tu conversar com o seu marido. Depois, dependendo de quem partir o pedido, no caso. Se partir para ti, ou seja, o marido e a mulher devem conversar sobre a solicitação do filho. Segundo, o filho tem que entender que daí tu vai conversar com o filho. Ele vai ter que entender que a partir daquele momento ele é responsável pelos seus gastos. E caso a mesada acabar antes do tempo, ou seja, uma mesada pode ser mesada, semanada, quinzenada, vintenada, dependendo. O ideal é conforme mais novo, mais curto seja o tempo. Quanto mais ele vai ficando velho, mais tempo porque a criança, na cabeça da criança, o tempo passa diferente do que um adulto, na verdade. Acho que me corrija se eu estiver errado. E eu acho, me corrija se eu estiver enganado, mas eu acho que a mesada veio muito porque o empreendedorismo é uma coisa muito nova ainda no Brasil, né? E a gente tinha, antigamente, a coisa de receber uma vez por mês, o salário era uma vez por mês, então ensinar os filhos a receber. E hoje em dia, no mundo do empreendedorismo, às vezes você recebe uma vez por semana, ou todos os dias, enfim, depende do que você faz. Mas eu ainda, essa questão eu discordo.
Perfeito, nós estamos aqui para isso. Eu quero entender também como é que funciona. Eu justifico bem simples porque que eu discordo na questão de mesada, o mesmo empresário não precisa receber quinto dia útil. Eu sou empresário, não recebo dia quinto dia útil. Eu recebo quando minhas contas elas vencerem na data. Porque para tu se organizar financeiramente, tu não consegue, sim, uma conta pagar dia 5, outra dia 7, outra dia 20, outra dia 15. O ideal é tu trabalhar com tuas contas numa única data, porque quando tu se programa para retirar o prolabore da empresa, enfim, pegar aquele valor, tu paga tudo. Antes de pagar tudo, digamos assim, vou me propor a separar 20% do tudo que eu recebo para aplicar. 20% aplico, pago minhas contas, o que sobrou, eu devo ter esse cálculo quando adulto, tipo, quanto que eu vou gastar em supérfluo? Ainda sobrou? Aplico. Mas sempre antes, aplicando, pagando as contas de preferência numa única data, sobrou, trabalha ou estima o teu supérfluo do mês, o que tu vai gastar, enfim, e realmente sobrou alguma coisa, deposita ou deixa na empresa para refatura. Enfim, para ficar protegido. Por isso que não precisa ser quinto dia útil, primeiro dia do mês. Escolhe uma data para ele entender que, porque as contas, via de regra, tu paga mensalmente, né? Toda conta tu recebe mensalmente. Então, se receber toda semana, pode receber, mas o teu controle fica bem mais defasado tu receber toda semana. Tu perde o teu controle financeiro, basicamente. E na criança semanada, é justamente quando ela é mais nova, o tempo para ela, na cabeça dela, é menos espaçado, demora mais. Sim. A noção de tempo deles é diferente, perfeito. E o terceiro ponto... Deixa eu só te falar, Everson, a Janaína está dizendo aqui, então, que ela sempre conversa com o filho sobre o quanto custa, né, de juntar para comprar os jogos do PlayStation, por exemplo. Ele disse que... Aí ela diz assim, hoje mesmo ele me pediu R$20, disse que ia... E aí eu disse que ia pensar para comprar o jogo. Ele queria. Como não sou a favor do jogo, acho que ela não é a favor, neguei. Mas me interessa saber melhor como fazer. Quando a criança quer alguma coisa, você não é a favor daquilo ali, daquele objeto que ela está querendo comprar, aí você nega. Tá correto isso ou a gente dá uma outra explicação para a criança? Ele não tem mesada, né? Não tem. Não. Quando a gente não quer dar alguma coisa para o filho, o ideal é entender por que ele quer, qual o benefício que ele vai ter com aquele brinquedo ou bem, ou se ele não teria uma opção de trocar por outra, dar opções de trocar, digamos assim, ou dizer, não, tu tem tantos, teu orçamento mensal, mesmo ele não ganha mesada, teu orçamento mensal para jogos é X, e esse mês tu passou o teu orçamento. Infelizmente, tu vai ter que esperar até o próximo mês para isso. Então ele sentir que tipo, não é sempre quando ele quer. E se ele não tem mesada, diz, para jogo, via de regra, no mês tu é um jogo por mês. Então, já dá a regra, mesmo ele não tendo mesada, ele tem que ter uma regra de consumo. Porque senão, toda hora que ele pede, ele recebe, fica fácil, ele vai criar aquela, enfim. E aí cai o segundo ponto, que quando for da mesada, vem mais ou menos de encontro, mesada ou não. É que, o filho tem que entender que quando ele receber aquela mesada, ele vai ter aquele valor X para gastar em determinado ponto. Se caso ele terminou aquele, vamos supor, R$100 no mês, acabou, mas ele quer alguma coisa muito, muito, vai custar R$20. Tu pode até antecipar esses R$20, mas diz, filho, eu estou te antecipando, eu vou te cobrar juros por ter antecipado esse valor. O mês que vem tu vai receber, não vai receber 80, porque eu já te dei 20, vai receber... Adorei 85. Adorei. Vai cobrar juros, porque dele vai querer, ele vai... Como é que isso aqui, desde pequeno ele vai entender que se ele gastar mais do que ele recebe, vai ter um custo financeiro com isso, que é o juro. Então, não me programei, tive que usar o cartão de crédito, o cheque especial, velho, o banco vai te cobrar. E tu é um mini banco para ele. E é engraçado, tu sabe, porque agora eu estava me lembrando, eu trabalhei num banco, eu trabalhei muitos anos no banco e uma vez aconteceu uma coisa inusitada e a gente dava risada que a cliente estava devendo muito, né? Ela estava, assim, tinha várias contas, estava super desequilibrada financeiramente e aí ela foi no banco para pedir um empréstimo escondido do marido, que era conta conjunta. E aí o marido descobriu e disse assim para ela, e o marido tinha o dinheiro, o marido descobriu e disse assim, eu te empresto dinheiro.
E ele fez um acordo na frente do gerente que era o seguinte, então parcelou em tantas vezes com juros que eram os juros da aplicação financeira dele, e a gente tinha que descontar da parte que da conta dela todo mês aquele valor. E o pessoal achava super engraçado. Pô, o marido cobrando juros da mulher, mas onde é que nós vamos parar? Mas no fim é isso, a gente tem que ensinar as pessoas a lidar dessa forma, é isso. Porque se tu não usa teu dinheiro de forma correta, tem penalização. E penalização é o juro que o sistema financeiro cobra. E Claro. mesmo e o sistema inverso funciona. Vamos supor, se teu filho, tu dá 100 reais para ele, aí sobrou 20 reais. Mesmo que tu não precise de... Pá, filho, ele vai dizer, pai, sobrou 20 reais. Tu não empresta esses 20 reais até o mês que vem, que o pai tá precisando? Que o mês que vem, aí quando tu for dar mesada, o mês que vem, diz, filho, ó, teus 100 reais de mesada, mais ele é o 23 reais. Aí ele vai te perguntar, para quê? É que tu me emprestou, se tu empresta dinheiro, eles te pagam o juro desse empréstimo. Então ele já vai criando a mentalidade. Se eu gastar mais, eu recebo menos. Se eu gastar menos e emprestar, eu recebo mais. Essa condição já de investidor ou de devedor. Sim, sim. Entender que o troço lá fora, na vida adulta, não é mil maravilha mesmo. E o terceiro é, se ele sabe lidar bem com as finanças, ou seja, com a mesada dele, parabeniza, dá um bônus, alguma coisa, porque se ele está conseguindo o que ele recebe e ficar dentro do orçamento dele. Parabéns. Esse é o ponto que tu tem as regrinhas para tu dar a mesada para ele. Feito isso, agora eu vou falar com os pais, tipo, quando eles sentarem na frente dos filhos, digamos assim, tá, decidir, o filho realmente quer receber mesada, ele meio que entendeu que a responsabilidade vai ser dele ter a mesada ou não, enfim, né? Quais as regrinhas básicas. Aí, quando o pai for falar com os filhos, ele tem que prestar muita atenção quando sentar para discutir com o filho sobre mesada. Tem que ter em mente, quero ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 condições. Peraí, antes de você falar, deixa eu responder uma coisa para a Anne. A Anne do Multiplix está aqui. Anne, beijo para você. Ela está perguntando qual é a idade ideal para dar mesada. É que você chegou atrasada, Anne Maria. Você chegou atrasada e você perdeu a idade ideal. Você vai assistir a live lá que vai ficar gravado no início. Tô brincando. Mas assim, o Ederson falou sobre isso. Em geral, a partir dos 8, é isso, Ederson? Que quando a criança pede, ela tem que pedir. É isso. Talvez dos 8 ela vai sentir ou não a necessidade da mesada. Aí tu vai negociar. A partir dos 12, 13 anos, normalmente ele vai querer a mesada. Então, a necessidade sim ou não é talvez dos 7, 8 anos. A necessidade realmente vai surgir a 11, 12 para 13 anos, ele vai perguntar, porque os colegas, via de regra, vão estar com a mesada. Mas, tá enfim. Desculpada, Anne, tá desculpada. Vai lá, segue, Ederson. Mas, assim, as 6 condições que o pai ou a mãe tem que ter em mente quando for sentar na frente, isso não se fala para o filho. Isso eles têm que ter noção de tomar cuidado quando for. Eu vou só botar os tópicos e tem explicação de cada um. Se tu achar necessário, a gente explica. Bem tranquilo. A primeira é, a mesada não deve ser interpretada como recompensa por serviços prestados pelo filho. Ou seja, aquilo que a gente falou. Eu vou te dar mesada porque tu lava todo dia a louça, arruma a casa e varre. Não, isso não se deve ser, como a gente falou, não deve ser mercantilizado. Isso é responsabilidade, ele tem que fazer por amor à família, ou seja, pela parte de união, de divisão de tarefas da família, básico. O pai não recebe para varrer a casa, a mãe não recebe para lavar a louça. Por que ele vai receber para fazer uma coisa que ele está dividindo o mesmo espaço? Isso não. Quando for, esquece, vou te dar mesada porque tu arruma a casa. Não tem em mente. O segundo é, mesada não deve ser usada como instrumento de chantagem por parte de vocês pais. Isso jamais, nunca, né? Aliás, nada deve ser usado como instrumento de chantagem, né? Vamos falar isso aqui. Nada, gente. A gente precisa conversar, explicar, criar condições de desenvolvimento. Porque chantagem, a gente adulto não gosta de ser chantageado, então não chantageie seu filho, por favor. Lá no futuro ele vai se revoltar contra você. Vai. Do tipo, eu te dou mesada, mas tu vai ter que cursar tal cursinho, vai ter que fazer inglês. Se ele não tá afim, velho, não obriga ele em for chantagem.
Outra, mesada não deve ser interpretada como prêmio de boa educação. O meu filho é educado, recebe mesada. O meu filho estuda bastante, recebe mesada. Jamais vincular mesada ao mau ou bom comportamento. Isso também é uma forma de chantagem, na verdade, né? Outro, Uma coisa que eu vivi muito quando eu estava estudando para entrar na universidade, e eu recriminei demais o meu pai. Então tá aqui, pai, ó, o meu perdão público, porque eu era assim, ó, todos os meus colegas, todos não, mas assim, muitos dos meus colegas, se passassem no vestibular, iam ganhar um carro, iam ganhar alguma viagem para os Estados Unidos, para a Europa, enfim. E aí o meu pai me dizia assim, ó, tu não fez mais que a tua obrigação. E tanto que a gente brinca que até hoje é o Dia dos Pais, não é o Dia dos Pais, é o dia do não fez mais que a tua obrigação. Por quê? Porque existia aquela coisa da recompensa, né? Então eu estudo porque eu vou ganhar o carro, e aí eu não entendo qual verdadeiramente é o valor do estudo na vida. Né? Porque tu não está estudando, tá estudando para alguma coisa de alguma Então Perfeito. tu não dá o valor ao teu próprio estudo. Isso. Terceira, quarta, mesada não é presente nem caridade de vocês pais. Ou seja, mesada não é presente nem caridade. Tipo, dar mesada significa transferir aos seus filhos uma responsabilidade que antes era de vocês, pais. Ou seja, quando tu dá mesada para o filho, significa que tu está dando a autonomia e a responsabilidade para eles. Se você vai considerar um presente como mesada para o seu filho, é um presente de grego. Por isso que não se deve impor mesada ao filho, sim esperar ele pedir, porque se ele pediu e tu der as regras, ele vai se autorresponsabilizar por aquilo, porque daqui a pouco tu impõe a mesada e diz, mas eu não perguntei, o problema é teu que me deu. Não, então tem que trabalhar essa questão. Mesada não deve ser imposta aos filhos, que nem a gente falou. A segunda regra que tem que ter na mente, quando tu for falar, não é imposição. Tenha consciência do impacto e do poder de administrar o seu próprio dinheiro que tem na vida dos seus filhos. Talvez tu não consiga administrar o teu dinheiro e tu quer que tu entregando a mesada e quer que o teu filho administre. Então, não obrigue. É o exemplo, né? É o exemplo. Aguarde o momento certo deles entender o devido valor a esse poder. Se a demanda não surgir da criança, não deve ser imposta por vocês pais, como se fosse uma obrigação da criança. Então, não brigue mesada para a criança. Tipo, se a criança nunca perguntar, beleza, mas sempre trabalha a questão orçamentária com ele. Filho, hoje vamos trabalhar o orçamento da família. Convida ele para chegar junto e entender que todo mês tem a luz, todo mês tem água, todo mês tem a escola dele. Então, para ele participar do orçamento, se ele tem mesada, ele também tem que participar. Mas ele tem que fazer o orçamento dele em cima do que ele recebe. Basicamente isso. Alguma pergunta que está rolando aí, eu posso Pode seguir. Beleza. Como é que tá? Veio alguns comentários com relação a isso, mas assim, comentários do pessoal dizendo, aqui em casa é isso aí. Assim, mesada. Isso. O valor da mesada não deve ser negociado e não deve ser definido pelos pais. Então, como é? Não negocia, não é definido, agora eu fiquei confusa. O valor da mesada não deve ser negociado e não deve ser definido pelos pais. Por quê? Uma vez que você está concedendo um grau maior de responsabilidade ao seu filho, nada melhor do que você aproveitar a oportunidade para conhecer as expectativas do seu filho sobre as suas necessidades pessoais de consumo. Ou seja, ele quer a mesada, não diz qual o valor, ele pergunta por que ele quer a mesada, qual o intuito dele com a mesada, quais os gastos que ele vai ter com a mesada, para ele já trazer do inconsciente o que realmente ele vai estar fazendo com a mesada. Se você, pai ou mãe, decidir impor um certo valor para a mesada, estará subjugando a capacidade do seu filho de determinar qual o valor razoável para a convivência social mínima dele. Um exemplo, o teu filho, tu tem condições de pagar uma escola particular para o teu filho, mas não tem condições de dar algo a mais. Se tu dizer, filho, a mesada tua vai ser de 100 reais, mas todos os colegas dele têm uma mesada de 500 reais, ele vai se sentir menosprezado, digamos assim. Então, tu tem que entender quanto quer. Aí ele vai dizer, pai, mas eu quero 500. Aí tu vai dizer, por que tu quer 500? Ele vai falar, vai dizer, mas o pai não consegue por conta disso, porque tu pode mudar isso. Então, trabalhar o orçamento do teu filho com o valor estipulado. E eu costumo dizer, mesada boa é a mesada justa.
Então, negocie com ele. Provavelmente você vai surpreender com a capacidade do seu filho de entender o valor das coisas. Claro, desde que tu venha trabalhando com ele desde cedo, porque vai chegar um momento que ele, às vezes, vai entender por si só essa questão. Mas caso está caindo agora, ele pediu e tu não trabalhou, tenta entender por que ele quer a mesada. O que ele vai fazer com essa mesada? Qual a função dessa mesada? E que ele vai ter que ter responsabilidade com essa mesada. Bom, basicamente, tudo isso que eu falei é para ter em mente quando os pais forem sentar para discutir a mesada com os filhos. Ou seja, o meu filho aceitou, vou sentar com ele para discutir a mesada. Tenha isso mais ou menos em mente, que não é, ou mais ou menos, que tu não deve impor para ele essas questões de mesada. Até aí, tranquilo, alguma pergunta, mas já temos chegando no final, que é a parte, que é as regrinhas, digamos, que tu tem que, teoricamente, seguir, não todas, claro, mas dependendo da tua necessidade, da tua situação. Mas, deixa eu fazer uma pergunta. Vamos supor, pega um pai que tem um filho hoje de 12, 13 anos que nunca trabalhou de forma organizada, isso que você apresentou aqui pra gente, essa relação da educação financeira com a criança. E aí a criança já recebe mesada, já existe toda a briga. Como que faz? Como que a gente vai lidando com esse adolescente, esse pré-adolescente já em formação? Né? Então, assim, eu peguei agora, porque, ok, o ideal é a gente começar desde pequenininho, lá dos 2 anos de idade, começar a trabalhar isso. Mas eu tenho um filho de 13 anos, e o meu filho, e inclusive a mãe que me pediu essa live, o filho dela tem 13 anos, e ela vive esse dilema da mesada. E aí, como que faz para trabalhar isso com... Porque, na verdade, eu tô pensando aqui, a gente precisa trabalhar a gente adulto. Gente, para tudo. Antes de trabalhar a criança, trabalhe você, né? Precisa trabalhar o adulto aqui para ele organizar qual é a relação que você tem com o dinheiro para poder depois fazer com o seu filho. Porque se você fizer X com o seu filho e você agir Y, a criança vai enxergar e aí não bate, né? Não vai funcionar. Mas existe alguma dica, assim, para quem... Bom, meu filho tem 13 anos, o que é a primeira coisa que eu faço? Então, já dou mesada, já de um jeito torto... a mesada acaba antes, eu vou lá e complemento o dinheiro. Como que eu faço a partir de agora? Sento e converso? Como é? Primeiro, tu senta e conversa. Tipo, o filho tá recebendo, tu tá dando R$200 pro teu filho e todo mês precisa dar R$300. A primeira pergunta, tu sabe o que teu filho tá fazendo com esses R$200? Se tu sabe, o que dá para entrar, para tentar ficar dentro daqueles R$200? Eu tô comendo na escola todo dia. Você leu? Leva lanche de casa uma vez na semana, 2 vezes na semana para reduzir. Não, mas eu tenho condições de dar 250. Então vamos ver. Tudo é uma questão de trabalhar o orçamento do filho mesmo. O que ele está fazendo com aquele dinheiro da mesada? Tu sabe o que está fazendo? Ele está fazendo. Bom, então ele está gastando mais. Ou talvez porque tu não negociou com ele, não trabalhou com ele o valor da mesada, tipo... subestimou, ou seja, impor o valor para ele, não trabalhou o valor com ele, e aí está sendo insuficiente mesmo. Talvez antes, quando ele não recebia mesada, tu gastava R$500 com ele, e quando ele recebeu mesada, tu quis dar R$200 para ele. Aí fica meio incoerente. Então, por que está faltando dinheiro para ele? Ele está gastando em muita besteira, então trabalha com ele e diz, tu tem esse valor, a tua necessidade é essa. Isso, tipo, a tua necessidade física, você leu. Eu como todo dia um lanche na escola, gasto, você leu, R$5. Bom, 5 vezes 2, você leu, são R$100. Bom, te sobra ainda R$100 para isso. Mas eu tenho que ir no cinema, eu vou no cinema uma vez por mês, porque a galera da minha turma vai para o cinema. Bom, cinema mais pipoca é X valor. Aí vai trabalhando com ele. Mas daí sobra, sei lá, R$30. Será que teu filho consegue passar o mês com R$30? De repente ele não vai conseguir. Mas não tem, eu não consigo dar R$200, 300, vai ter que trabalhar com, sei lá, R$200. Ele vai ter que entender que quando chegar na vida adulta dele, vai ter que fazer escolhas. Vai ter que fazer escolhas. Ele vai escolher se vai no cinema uma vez por mês ou vai uma vez a cada 2 meses. Se ele come lanche todo dia ou ele come um dia sim, um dia não, outro dia leva de casa, compra no mercado. Ele vai ter que entender, trabalhar desde logo, para quando chegar na vida adulta, ele entender que as escolhas é sempre, desde cedo,
claro, não deve se privar, mas tipo, da melhor forma como pai trabalhar essa questão com o filho. Nunca Dentro das é, possibilidades. é assim, dá um jeito e se vira. Meu, não funciona nem com criança e muito. Não funciona com Nem quando, adulto. Não, se não funciona com adulto, imagina com uma e não criança. ajuda, né? E não ajuda. Na verdade, a gente Só não está atrapalha. ensinando e não está ajudando. Ó, Só deixa atrapalha. eu... A Luana entrou faz pouco e ela perguntou também sobre a partir de quantos anos a mesada. Ó, Luana, a mesada, o Ederson falou lá no início, me ajuda aí, Ederson, vai que eu digo bobagem, mas é a partir dos 8, desde que a criança sinta a necessidade, ela peça, não é que você Isso institui, aí. ela precisa É. pedir. Aí você vai construir isso com ela, mas geralmente vai funcionar melhor a partir dos 10, 11 anos, é isso, né, Ederson? Isso aí. E ela Mas vai se assim, entender. gente, a live É. vai ficar gravada, então quem, né, o pessoal vai assistir aqui no Instagram por 24 horas, ainda no YouTube, depois fica lá disponível. Acho que de perguntas é isso. Segue aí, Ederson, que se eu achar mais alguma que eu te falo. A live tá longa, mas Eu tenho uma pergunta que estava aqui na minha cabeça. Eu queria perguntar isso, uma coisa que eu vejo acontecer muito. E porque eu trabalhava no banco e eu via muito. Chegava nessa idade dos 10 anos, a primeira coisa que os pais faziam era ir lá abrir uma conta para o filho, uma conta simples de poupança, enfim, o que é para ter o cartão. E aí eles queriam cadastrar sem e dava aquele cartão para a criança e a criança passava a usar então a sua famosa mesada com o cartão. E no início a gente falou lá do cartão de crédito, a questão de não, né, porque o cartão ele traz uma sensação do dinheiro de plástico, né, como se eu tivesse, às vezes eu não tenho. isso aí. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre a questão de abrir uma conta no banco para a criança, de entregar um cartão, qual é a sua opinião, como é que a gente lida com isso? Porque é uma coisa que eu vejo muito comum de acontecer. Eu não concordo. Eu não concordo. Tá? Primeiro, quer que o filho invista, tenha a sensação de investir? Abre uma conta num banco, abre uma conta numa corretora e faça ele para começo de conversa. Tem poupança. Nos bancários que estão me assistindo, alguém na poupança me perdoe, mas sem poupança. Banco. Ele não precisa de cartão, ele tem que ter o dinheiro na mão para trabalhar. Então, ele diz, tu quer investir, a tua mesada é R$ 300. Tu quer investir quanto? Eu quero investir 50. Bom, então tu sabe, 50 tu vai lá aplicar para já criar a sensação de longo prazo. Ou seja, eu vou ter 250 em dinheiro na mão que eu vou ter que controlar. É mais difícil no início controlar dinheiro na mão, mas depois que tu entender a lógica, tu controla mais fácil. E faz ele, então todo mês, filho, é 300 a tua mesada, 250 tu pode depositar, ou pai, vamos com o pai lá, com a mãe deposita na tua conta, vamos fazer a operação de jogar na corretora, e de preferência, todo mês ele vê, filho, tu depositou 50, te rendeu 53 ou 55, dependendo da aplicação. Para ele já sentir, realmente é gostoso, está aumentando meu dinheiro. Vou ver se o mês que vem eu consigo poupar 100 em vez de só 50. Ele vê essa sensação de evolução do seu dinheiro aplicado. Então, e nunca cartão. Ele só vai entender, só dê cartão para ele quando ele tiver noção de controle orçamentário mesmo, que talvez com 18, 19 anos, talvez ele tenha, ou 17, dependendo conforme for. Eu não posso dizer, Sim, depende. Depende de cada vivência do pai com o filho. Perfeito. Excelente, abra, faça ele depositar, veja a evolução do dinheiro, de preferência não em poupança, porque a evolução vai ser muito pequena, qualquer aplicação a longo prazo, para ele sentir que realmente... E hoje tem corretor que tu pode ver a evolução na palma da mão. Toda criança tem um smartphone, digamos assim, bloqueia, deixa só ele ver saldo, não deixa ele movimentar, só ver saldo, tu consegue cadastrar a senha dele só para ele consultar saldo e ponto. O dele, digamos assim. Isso é bem viável. Bom, mas em resumo aqui... O Dion, não sei se é Dion, enfim, ele está dizendo aqui que poupança é a maior enganação. Quando eu trabalhei no banco, uma coisa que eu me lembro muito é que as pessoas mais velhas eram as pessoas que eram muito conectadas com a questão da poupança por conta da famosa segurança, né? Então, tinha toda essa questão, não, a poupança é um investimento seguro, é o lugar que a gente bota o dinheiro e tal. Então, a poupança tem muito para quem é mais velho, né? E aí entra naquela questão que a gente falou lá no início, que você tocou, que cria o seu filho no mundo que a gente vive hoje, não no mundo
Porque essa questão da economia, gente, a economia, ela nos dias de hoje, ela muda. Imagina daqui 20 anos, 15 anos lá na frente. Então, tipo... Perfeito. E outra coisa que está me assistindo, tanto poupança, CDB, CDI, fundo, corretora, o escambau, até 150 mil reais, qualquer CPF é protegido pelo Banco Central, que tu não perde, ou seja, a corretora minha quebrou. Até 150 mil reais o teu dinheiro está garantido. Então, mas se aí corretora quebrar, não interessa. Tipo, tu consegue reaver esse valor, se é uma corretora idônea, óbvio, né? Tu tem que... Claro, antes tu... Não essas corretoras que tem no mercado aí que a gente vê que surgem e desaparecem, assim. Mas enfim. Aí tem que fazer uma pesquisa, enfim, aí vai, né? É importante você falar com outro... alguém que entenda do assunto, enfim. Daí é outra história, digamos assim. Isso, bom, isso. Mas em resumo aqui, ó, só continuando meu checklist aqui, ó. Mas em resumo, seja transparente quando o seu filho pedir uma mesada. Deixe claro para ele que ele terá que assumir seus gastos e que terá menos flexibilidade nas suas escolhas de quando ele pedia dinheiro para você e você avaliava a possibilidade ou não. Porém, com a mesada ele terá que decidir sozinho e pergunte se ele está preparado para isso. Tipo, tu quer mesada? Explica tudo isso. Está preparado para receber a mesada? Mas eu e Edson, tá? Eu não aconselho uma mesada tão generosa, pois ele vai perder a habilidade de escolhas e de orçar ou pesquisar o melhor custo-benefício. Então, por isso a necessidade de conversar. Para que ele quer mesada? O que ele vai fazer com a mesada? Onde ele vai gastar essa mesada? Porque, de repente, ele vai gastar 100 reais e tu dá 500 reais. Ele vai achar tão fácil isso que ele vai dizer, meu Deus, é tão fácil receber dinheiro. Então, esse tu tem que ter em mente. Por isso, faça junto com ele a estimativa de gastos durante o mês ou a semana. E deixe claro que a partir de agora ele terá uma liberdade de escolha, mas uma limitação de valor gasto, que ele deve encarar como responsabilidade. Ele vai ter liberdade para comprar o que ele quiser, porém tem um valor limitado para ele comprar. Ponto. Isso ele tem que estar ciente, tem que estar transparente, tem que estar bem nítido para ele. E agora a seguir vem como podemos negociar como tu negocia com o seu filho e quais as melhores opções que você tem depois de decidir junto com ele e dar a mesada. Ou seja, aqui agora tá no final, tá, pessoal? Até porque daqui a pouco o Instagram vai nos derrubar. Vamos lá. Bem rapidinho aqui, ó, mesada. Aqui, ó, daí com ele, tu vai decidir com o seu filho se vai ser mesada ou semanada ou quinzenada, enfim, tu vai decidir com ele. Como negociar uma mesada? O valor da mesada está diretamente ligado ao padrão familiar. Se o teu padrão é classe A, então tu vai ter que negociar. Aquela história, tu vai ter que negociar com o teu filho e vai ter que ditar as regras com ele. Mesada maior, mais responsabilidade e vice-versa. Ou seja, se ele ganha uma mesada maior, ou seja, tu dá mesada para ele pagar o cursinho, para ele se manter, ele vai ter mais responsabilidade. Se tu der uma mesada menor, vai ser menos responsabilidade, no caso, né? Empréstimo e investimento, que a gente falou anteriormente. Se ele pedir empréstimo, se ele gastar todo, empresta, mas cobra dele esse valor de juro. Se ele te emprestar, tu paga juro para ele ter essa noção de entrada e saída de valor. E orçamento da mesada. Novamente, para ele entender que ele vai ter uma mesada, ele vai ter que orçar os gastos dele, ele vai ter que orçar, ele vai receber 100 reais, ele vai ter que orçar o que ele vai gastar nos 100 reais, nos 200 reais, e para ver se vai ficar dentro. E se faltar, vai ter que falar com o pai, vai ter que falar com os pais, ó, é muito pouco, é muito. E se sobrou, fazer aquela história. Vai e aplica o dinheiro mais ou menos para mais ou menos isso mesada semanada, como negociar a mesada, se a mesada maior com o seu filho explicar para ele que a responsabilidade é maior e vice-versa. A ideia de empréstimo e investimento, se ele precisar do dinheiro, aquela questão de juros, de pagar ou receber o valor da mesada com ele. Basicamente, sobre a mesada era isso. Não sei se conseguir trabalhar na linha do tempo, depois das tuas clientes vão... o pessoal, a live vai... Pessoal, eu estou mexendo aqui porque eu quero conectar, que está me avisando que a minha bateria está na reba também. Assim, a live vai ficar disponível aqui no Instagram por 24 horas e no YouTube. Então, assim, quem tiver alguma dúvida, a gente aqui, o Ederson
respondeu de quem assistiu, quem estava aqui, o Ederson foi respondendo as dúvidas. Gente que assistir depois, ficou dúvidas, me chama aqui no direct, chama o Ederson, enfim. Já entrem lá no perfil do Ederson, adicionem ele, curtam lá ele, porque ele dá um monte de dica legal ali. E eu sempre digo, não adianta você querer mudar a mentalidade do seu filho se você não está sabendo lidar com o dinheiro. Então, precisa trabalhar primeiro você, adulto, para depois trabalhar a criança. Porque a gente, nós somos exemplos, não é, Ederson? Então, eu tenho uma frase para mim que ela mata tudo, que é aquilo que você faz grita tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Então, não adianta você dizer para o seu filho que você tem que economizar, que a criança tem que economizar se você está atolado em dívidas, entende? Precisa você ser o exemplo. Em resumo, eu tenho uma mensagem no final que eu escrevi aqui para não perder, né? Em resumo, antes de dar uma mesada para seu filho, tem que estar bem claro para você e para ele qual é a função da mesada. Assim que ele entender a real função da mesada, ele decide se quer ou não. Mas a responsabilidade é sua de ajudar ele a tomar a decisão correta. E qual a melhor idade para tal decisão? Eu não sei. Quem vai decidir é você. As informações, no caso, você tem nessa live. Agora, cabe a você, pai, usar com sabedoria e decidir qual a melhor data e como tu vai dar a melhor mesada para o seu filho. Encerrando a live, a minha participação, digamos assim, né? E aí, gente, é assim, ó, é conversar. Se a família é composta pai e mãe, conversem, troquem ideias entre vocês. A gente tem dúvidas, procura alguém que entende do assunto. Hoje, o FinCoach está aí disparando no mercado justamente para ajudar. Então, tem um monte de possibilidades de ajuda, tem vídeos, tem livros sobre isso. Né? O Ederson hoje ele postou um livro ali que ele mostrou como... Era do Gustavo Cerbasi, se eu não me engano, Ederson? Isso. Esse aqui, ó. Que é muito legal. Esse foi o último livro que eu li sobre educação infantil de finanças. Li outros, li artigos, eu sempre busco, até porque eu tenho um filho pequeno e eu quero criar o meu filho da melhor forma possível financeiramente. Então, eu busco para mim, daí tu me perguntou, me pediu, enfim, assim, vou compartilhar o que eu sei isso. De forma estruturada. E se alguém quiser mais alguma informação, só me chamar no privado, ajudo crianças e pais também a se ordenar financeiramente. Então, é bem... Isso aí. Ederson, muito legal. Adorei. Aprendi um monte de coisa aqui que eu de verdade não sabia e acho que todo mundo aprendeu muito aqui. Então, de verdade, muito obrigada. Eu imagino que vão surgir aí ainda algumas questões que talvez o pessoal pergunte. E a gente segue à disposição por aqui, né? Da nossa parte. E tomara que a gente possa repetir, fazer uma outra live mais para frente. Eu já tenho até um tema para a gente falar. Aprofundar. Hoje a gente pontuou aqui algumas coisas, mas acho que a gente pode falar sobre crenças, né, Ederson? Que aí toca num ponto que na verdade, quando eu trabalho com coaches adultos, aí começa aqui, seguido esbaro com crenças da infância. Nossa, a Anne me olha para mim e fala, Gabriela, você é um poço de crença de dinheiro. Eu digo, sou mesmo. Sou mesmo, eu tô lutando com isso, é isso. A crença, mas é que tá ali até daí, realmente. Então, é por isso, velho, trabalha com seu filho para ele não precisar de um psicólogo ou coisa lá no futuro. É isso aí. Agora dele. Nós vamos cair aqui no Instagram, vai nos derrubar, falta 1 minuto, então vamos encerrar por aqui. Muito obrigada. A live fica disponível, então, aqui por 24 horas e lá no YouTube, se tudo der certo, a nossa gravação vai ficar disponível até que o YouTube não aguente mais a nossa cara. Então, divulga aí para você que assistiu, que gostou, divulga pro amigo, pro pai, vizinho, para poderem assistir também, porque a nossa ideia aqui é sempre trazer dicas bacanas que sejam funcionais para você usar no dia a dia. Ederson, beijo imenso para você.